Durante décadas, a humanidade esteve muito mais perto do colapso total do que a maioria das pessoas imagina. Não por uma decisão consciente ou por um ato de guerra deliberado, mas por erro humano, falha técnica e segundos de atraso. No vídeo anterior, você viu casos isolados de como as coisas poderiam ter dado terrivelmente errado. Agora, vamos mergulhar nos episódios mais perigosos da história moderna. Momentos em que o mundo quase acabou e quase ninguém ficou sabendo. Tudo começa em plena Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética viviam em um estado constante de paranoia mútua. Qualquer sinal errado no radar, qualquer anomalia no sistema, podia significar o início de uma guerra nuclear global que aniquilaria a civilização. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais de uma vez. Imagine a cena. 26 de setembro de 1983. Um oficial soviético, chamado Stanislav Petrov, está de plantão em um centro de alerta nuclear subterrâneo. O trabalho dele era simples, mas absolutamente aterrador. Se os sistemas detectassem um ataque nuclear vindo dos Estados Unidos, ele deveria comunicar imediatamente aos seus superiores, que iniciariam o contra-ataque. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por um alarme ensurdecedor. Os computadores indicavam que mísseis nucleares americanos estavam a caminho da União Soviética. O protocolo era claro: confirmar o ataque e iniciar a resposta nuclear. O destino do mundo estava nas mãos de Petrov, mas ele hesitou. Algo não fazia sentido. O sistema indicava apenas alguns poucos mísseis, quando o esperado em um primeiro ataque seria uma onda massiva com centenas de ogivas para incapacitar a resposta soviética. Confiando na sua intuição, ele tomou uma decisão que ia contra tudo o que havia sido treinado a fazer. Ele pegou o telefone e, com a voz firme, classificou o alerta como falso. Minutos depois, que devem ter parecido uma eternidade, ficou provado que ele estava certo. O sistema de satélite soviético havia confundido reflexos do Sol nas nuvens com o rastro de mísseis. Se Petrov tivesse seguido o protocolo, você provavelmente não estaria assistindo a este vídeo. Ele ficou conhecido como o homem que salvou o mundo. Mas esse não foi o único momento em que estivemos à beira do abismo. Anos antes, em 1962, durante o auge da crise dos mísseis de Cuba, outro episódio quase levou o mundo ao fim. Um submarino soviético, o B-59, estava submerso no Caribe, completamente cercado por navios de guerra americanos. A tripulação estava isolada, sem comunicação com Moscou, sem saber se a guerra já havia começado lá em cima. Os americanos começaram a lançar cargas de profundidade, não letais, apenas sinais para forçar o submarino a emergir. Mas os tripulantes não sabiam disso. Lá dentro, a temperatura passava dos 45 graus. O oxigênio estava acabando. O comandante, exausto e convencido de que a guerra era iminente, decidiu que era a hora de revidar. Eles tinham a bordo um torpedo com uma ogiva nuclear, poderoso o suficiente para destruir toda a frota americana na região. Para dispará-lo, era necessário o consentimento unânime de 3 oficiais a bordo. O comandante e o oficial político concordaram. Era hora de lançar. Mas o terceiro, um homem chamado Vassily Arhipov, discordou. Arhipov argumentou que eles não tinham provas concretas de que a guerra havia começado e que lançar o torpedo seria um erro catastrófico. Ele insistiu, debateu e, no fim, convenceu os outros a esperar e emergir. Se aquele torpedo tivesse sido lançado, os Estados Unidos teriam respondido imediatamente, e a guerra nuclear seria inevitável. Mais uma vez, o mundo foi salvo pela calma e pelo bom senso de uma única pessoa em uma situação de pressão extrema. E os sustos não pararam por aí.
Em 1979, nos Estados Unidos, técnicos do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial, viram seus piores pesadelos se tornarem realidade nas telas. Um computador militar começou a exibir um cenário de ataque nuclear soviético em larga escala, mísseis sendo lançados. Cidades americanas marcadas como alvos, o pânico se instalou. Bases aéreas entraram em alerta máximo. Caças armados com ogivas nucleares ficaram prontos para decolar e iniciar a retaliação. O presidente foi acordado com a notícia de que o apocalipse havia começado. Minutos depois, alguém descobriu a causa. Um técnico havia, por engano, colocado uma fita de treinamento de simulação de ataque no sistema real. Não era um ataque, era um exercício, um erro simples, quase banal, que quase custou o planeta. Avançando para 1995, bem depois do fim da Guerra Fria, outro susto. A Rússia detectou o lançamento de um míssil vindo da Noruega. O radar indicava que sua trajetória era consistente com a de um míssil nuclear americano lançado de um submarino mirando Moscou. O presidente russo, na época, Boris Yeltsin, foi informado. A CG, a maleta nuclear russa, foi aberta e ativada pela primeira e única vez na história. Por alguns minutos, o presidente e seus conselheiros debateram se deveriam lançar um contra-ataque nuclear em massa. Pouco antes do prazo final para a decisão, os radares mostraram que o míssil estava se afastando em direção ao espaço. Era, na verdade, um foguete científico norueguês, lançado para estudar a aurora boreal. A Noruega havia notificado a Rússia sobre o lançamento, mas a informação se perdeu na burocracia militar. O mundo esteve a poucos minutos do fim. Novamente, talvez o incidente mais perturbador de todos tenha acontecido em 1961. Um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos sofreu uma falha estrutural enquanto voava sobre a Carolina do Norte. O avião simplesmente se partiu no ar. A bordo, ele carregava 2 bombas de hidrogênio, cada uma com um poder de destruição centenas de vezes maior que a bomba de Hiroshima. Com a desintegração do avião, as bombas se soltaram e caíram em direção ao solo, como haviam sido programadas para fazer em caso de ataque. Uma delas caiu em um campo. Seu paraquedas se abriu e ela passou por 5 dos 6 estágios de ativação. Apenas um único interruptor de segurança, um simples mecanismo elétrico, impediu a detonação nuclear em território americano. Se aquele último interruptor tivesse falhado, uma explosão devastadora teria ocorrido, liberando radiação que tornaria uma vasta área, incluindo cidades como Washington D.C. Código e Nova York, inabitável por décadas. O mais assustador não foi um ataque, não foi sabotagem, foi uma falha mecânica, um acidente. Documentos desclassificados décadas depois revelaram que o governo americano escondeu do público o quão perto o país chegou de se bombardear acidentalmente. Esses episódios revelam algo profundo e assustador sobre a nossa sobrevivência. O planeta não sobreviveu até hoje por causa de tratados infalíveis, tecnologia perfeita ou líderes geniais. Sobreviveu por causa da sorte e por causa de pessoas comuns que, em momentos de crise, decidiram não apertar um botão, duvidar de uma máquina ou questionar uma ordem. A pergunta que fica é simples e perturbadora. Quantas vezes mais teremos essa sorte? Porque, enquanto armas nucleares existirem, o maior risco não é a intenção de um vilão, é o erro. E o erro humano é, por definição, inevitável. O mundo de hoje não é mais simples do que o da Guerra Fria. Pelo contrário, há mais países com armas nucleares, sistemas de alerta cada vez mais automatizados, sensores complexos, o advento da inteligência artificial no campo militar e, crucialmente, menos tempo para decisões humanas. A janela de tempo
entre a detecção de um ataque e a necessidade de uma resposta foi reduzida de 30 minutos para menos de 5. A maioria das pessoas acredita que o maior risco é um líder mal intencionado apertar um botão vermelho. Mas os dados históricos mostram outra coisa. O verdadeiro perigo é o erro inevitável que acontece em sistemas complexos. Sistemas falham, humanos se cansam, entram em pânico e cometem erros. Sensores interpretam dados de forma errada. Protocolos são seguidos às cegas, mesmo quando a situação exige bom senso. E quanto mais tecnologia entra na equação, menos espaço existe para a dúvida, a reflexão ou a intuição humana, menos exatamente as qualidades que salvaram o mundo nos momentos mais críticos que acabamos de ver. O próximo erro não precisa ser intencional. Ele só precisa acontecer no dia errado, na hora errada, com a pessoa errada no comando ou com o algoritmo mal programado. E o mais assustador de tudo é que, quando isso acontecer, provavelmente não haverá um aviso global, sirenes tocando ou tempo para uma reação ponderada. Será súbito, caótico e irreversível. A história mostra que o mundo já escapou por pouco mais vezes do que a maioria de nós gostaria de admitir. A pergunta que realmente importa não é se um acidente nuclear pode acontecer de novo. A pergunta é: quando? Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!